vamos agora nos preparar para iniciar o nosso Evangelho do União Espírita Luz Divina, hoje, dia 25 de agosto, e como vocês estão vendo aí, nós vamos fazer algumas reflexões baseadas no livro Nos Domínios da Mediunidade. E nós vamos acompanhar a nossa amiga Luzia, que vai fazer a prece inicial para nós. Boa noite a todos, meu nome é Luzia. Vamos pedir ao nosso Pai que acenda a nossa luz, que nós façamos a diferença hoje no ensinamento de hoje. Prestar bastante atenção para assim nós nos fortalecermos mais na nossa vida, no nosso dia a dia, graças a Deus, nessas aulas que nós temos, que nos faz crescer, todas as aulas nos faz crescer. Então, só por hoje, muito obrigado. E vamos à aula. Muito obrigado, amiga. Gratidão pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, a Sônia, nossa colega do Luz Divina, há três ou 4 anos atrás, não lembro direito, ela já fez esse estudo com os alunos. É um livro bastante denso, muito profundo, vale a pena ser lido e estudado. Então, hoje, nós vamos pegar alguns itens desse livro. Mas antes, eu vou pedir para vocês se imaginarem sentados nessa espreguiçadeira, respirando fundo, observando a natureza, essa natureza tão bonita, as árvores, interagindo com a energia deste ambiente, que nós sabemos que o pensamento é realidade. Esse pedido que eu estou fazendo agora é em função da nossa rotina diária, onde os nossos pensamentos e emoções às vezes ficam perdidos no espaço, digamos assim. Então, que esse sentimento de gratidão a Deus. Então, hoje vocês vão poder assistir a aula sentados nessa espreguiçadeira e se sentindo no colo de quem mais vocês se ligarem na espiritualidade. Tudo bem? Então, vamos lá. O livro Nos Domínios da Mediunidade, ele mostra a vida no mundo espiritual e é uma das viagens de estudo que o André Luiz fez. E esse livro, a primeira edição, foi feita em 1955. O interessante das obras de André Luiz é que muitas das coisas abordadas na parte científica, hoje, mais de quantos anos? Nós estamos no 2020, e agora é que a ciência está comprovando muitas das coisas que André Luiz nos mostra nessas viagens de aprendizado que ele participou e compartilhou com a gente através dos livros. Nós vamos pegar agora, do capítulo 1, essa informação. A mente é a usina geradora da vontade do espírito.
Então, nós temos aqui que perceber que nós temos o corpo físico, um corpo energético intermediário, que é o perispírito, e a nossa essência divina, que é o espírito. Então, quem comanda tudo é o espírito. Quem pensa, quem sente e quem decide à vontade é o nosso espírito. E produz uma força inteligente que são as ideias. Quantas vezes nós estamos assim, do nada, surge uma ideia, você está fazendo um trabalho, pesquisa daqui, pesquisa dali, de repente você toma um outro caminho e aquela pesquisa te leva para aquilo que você realmente estava procurando. E ganha forma e direção através do pensamento. Então, na essência, é o nosso espírito que decide tudo. A nossa mente, vamos dizer assim, é a ferramenta que existe no nosso corpo físico. Mergulhando no fluido cósmico universal, o pensamento é transportado a distâncias ilimitadas, chegando às mentes encarnadas e desencarnadas. Com isso, cria um vínculo fluídico entre os que se afinizam. Bom, gente, os trechos que eu selecionei hoje, e como a gente diz, a gente nunca faz isso sozinho, quem prepara a aula, prepara a palestra, sabe muito bem disso. As ideias vão surgindo e são os amigos espirituais que estão ali nos assessorando e que falam, pega aquilo, pega o outro. Quando está dizendo aqui, fluido cósmico universal, nós temos que entender que em cada morada da casa do Pai existe uma energia específica daquele planeta, daquela estrela. No nosso caso, o planeta Terra. Então, o planeta Terra tem essa energia que nos envolve. A gente faz uma brincadeira, é como se nós tivéssemos um aquário cheio de água e o peixe dentro. O peixe somos nós. O aquário é o planeta Terra. E a água é o fluido cósmico universal que envolve a tudo e a todos. E aqui já começa a chamar a atenção com relação ao pensamento, onde o pensamento não tem barreiras. E essa comunicação através do pensamento pode ser entre nós do plano físico, nós e o plano espiritual e a gente. Então, essa comunicação através do pensamento não tem barreiras. Agora, em mediunidade, o problema é de sintonia. Nas aulas anteriores, nos evangelhos anteriores, esse assunto sempre aparece. A questão do pensamento, a questão da sintonia. Por quê? Se o pensamento não tem barreiras, eu vou me comunicar, eu vou me sintonizar com quem eu tiver afinidade, certo? Mediunidade, por si só, não basta. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos, para saber da qualidade do nosso trabalho. Veja que aqui está dizendo qualidade, tipo de onda mental que nós assimilamos. Então, aqui nos nossos encontros, já tivemos várias conversas de quem tem a mediunidade mais aflorada, sente coisas, percebe coisas e muitas das vezes não sabe identificar isso, não sabe como lidar com isso.
Então, aqui está chamando atenção para prestar atenção como eu estou me sentindo. Porque a sintonia, eu abri a sintonia. Os amigos que estão na outra dimensão se aproximam, enviam o pensamento. Mas quem decide se eu vou aceitar esse convite, dessa ideia, desse sentimento, sou eu. No capítulo 3, ele fala sobre a equipagem mediúnica. Não podemos realizar qualquer estudo de faculdades mediúnicas sem o estudo da personalidade. Então, só tem mediunidade aflorada quem tem moral elevada? Não. Uma coisa não tem a ver com a outra. A diferença é, eu vou observar o meu padrão moral, meu padrão de sentimentos, e aí eu vou perceber com quem eu estou me sintonizando, que sente igual a mim, que tem os mesmos valores iguais a mim. Ah, então quer dizer que se algum amigo da espiritualidade mais sofredor, que está numa situação mais difícil, significa que eu estou nesse padrão também? Não. Esse é um aprendizado, porque nós somos tarefeiros de Jesus. E eu posso ser a ponte para o socorro desse irmão que está necessitado. Então, nós vamos abordar isso um pouquinho mais para frente. É extremamente importante a apreciação dos centros cerebrais que representam as bases de operação do pensamento e da vontade. Lembra que nós falamos que a ferramenta do corpo físico é a mente. Quem pensa, quem decide é o espírito, mas a ferramenta do mundo físico é o cérebro, é a mente. Então, isso tem que ser estudado. Influem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos, desde a intuição simples até as materializações, as mediunidades mais afloradas. Então, o que esses dois textos estão me chamando a atenção? Eu sou marionete? Não. Eu sou uma ferramenta? Sim. Mas quem decide quando e como essa ferramenta pode ser utilizada, eu é que vou aprender. Então, quem tem a mediunidade aflorada, nós dizemos que precisa de uma educação mediúnica, ou seja, aprender a se perceber, porque essas manifestações, esses contatos, esse mecanismo do cérebro, ele não acontece de repente. Eles vão aos poucos acontecendo até que cresce e eu entro em desespero. Então, o chamamento aqui é começar a prestar atenção nos primeiros sinais. No capítulo 4, que é ante o serviço, nós temos aqui uma conversa do André Luiz com o seu mentor de trabalho. Então, ele diz o seguinte: nossos irmãos, eles estão no plano espiritual e estão falando de nós encarnados quando chegamos no plano espiritual. Nossos irmãos trazem o estigma dos erros a que se entregaram. A doença, resultado desse desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito, alimentada pelos pensamentos. A consciência é um núcleo de forças em torno do qual gravitam, giram
os bens e os males gerados por ela mesma. Então, vejam que é um assunto bastante intrigante, denso, e a gente tem que estudar. Em função da pandemia, a gente parou a sequência dos cursos, mas a gente resolveu trazer hoje um pouquinho desse assunto. Então, vamos lá. Nós temos uma vida aqui, no nosso dia a dia, com os nossos padrões de pensamento, a nossa forma moral, a nossa oscilação, estamos o tempo todo querendo fazer as coisas melhores, mas num determinado dia eu escorrego e vejo que eu não agi como eu gostaria. Mas esse não é o meu padrão. Eu não sou o tempo todo assim. Então, quer dizer que eu estou atenta. Mas eu tenho que prestar atenção se isso acontece frequentemente. Senão é aquela pessoa, né? Sempre faz as coisas que não estão muito certas e aprendeu a pedir desculpa, mas continua agindo da mesma maneira. Quando faz de novo, me desculpa. Faz de novo, me desculpa. Não é disso que nós estamos falando. A doença, que é resultado do nosso desequilíbrio moral, que doença é essa? Que surge em função do nosso desequilíbrio moral? A preguiça, a maledicência, o sabe-tudo, o dominador. Quando nós nos fazemos de vítima. E uma brincadeira geral, né? Alguém tem que levar a culpa. Então, todos esses padrões morais, quando eles são muito frequentes, eles interferem no nosso metabolismo. Nós estamos vivendo muitos casos de depressão. Então, a gente tem que parar para analisar quais são as características que me levaram a esse estado de depressão. Ela surgiu de repente? Ou foram situações que foram acontecendo, sentimentos que eu não gostei, eu não estou aceitando a vida que eu tenho, uma série de coisas. E eu fui me fechando emocionalmente. Eu não tive a coragem, a humildade de buscar ajuda. E isso vai acabar interferindo no meu metabolismo. Só que o texto, na sequência, diz: a consciência é um núcleo de forças. Quando nós estudamos no livro dos Espíritos, onde estão as leis morais que Deus colocou na essência humana? Qual é a resposta? Na nossa consciência. Independente da cultura, independente do nível, está lá na nossa essência o que é bom e o que não é. Então, vamos parar um pouquinho. Eu vou dar alguns segundos para vocês pensarem individualmente como está os valores que eu estou praticando na minha consciência. Pensem um pouquinho. Existem padrões que nós já incorporamos na nossa personalidade. Existem outros que a gente vacila muito. E tem outros que a gente ainda não consegue. Então, nós estamos em evolução. Mas a gente, como diz o nosso amigo, tem que pôr reparo. Eu tenho que prestar atenção em mim. E a gente já ouviu muitas vezes: conhece-te a ti mesmo. Aqui, André Luiz, ele pergunta se quando o espírito chega nessa condição do lado de lá, ele pergunta: adquirem melhoras nas reuniões mediúnicas? A resposta é sim. Assimilam ideias novas e passam a trabalhar estruturando novos destinos. E aqui tem um exemplo. Os expositores de boa palavra podem ser comparados
a técnicos eletricistas, desligando tomadas mentais através dos princípios libertadores na esfera do pensamento. O que é tudo isso? Nos nossos encontros aqui, dos evangelhos, o que está acontecendo? Alguém está falando, um grupo está ouvindo e só? Não. Tem um trabalho grandioso da equipe espiritual. No caso, nós que estamos ligados à União Espírita Luz Divina, o doutor Anselmo e toda a sua equipe, no trabalho socorrista. Nós temos outros amigos que frequentam outras casas, ligados a essas equipes. Então, a equipe do plano espiritual está trabalhando muito. E a outra pergunta, nós estamos sozinhos? Nunca. Porque nós acabamos de falar agora há pouco que o pensamento não tem barreira. Que através do nosso padrão de sentimentos e de pensamentos, existe a sintonia daqueles que estão próximos. Então, se hoje eu tive um dia que eu estou muito irritada, nossa senhora, estou comendo o cotovelo de tão irritada que eu fiquei. Quem se aproxima de mim? Tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Quem está leve, tranquilo? Não. Eles se afastam de nós momentaneamente. Mas se eu passei por esse momento de me enraivecer, e é momentâneo, eu vou respirar fundo e falar, Pai do céu, me ajuda, eu quero sair dessa sintonia. Tchum! Aqueles que não querem esse tipo de conversa, ó, puxa o carro, vai procurar outro que esteja na sintonia de enraivecimento. E aqueles que sempre estão por perto de nós e percebem que a gente mudou de energia, se aproximam de novo. Então, aqui, quando nas reuniões mediúnicas, esses amigos do plano espiritual têm a oportunidade de ouvir ideias mais enobrecidas, nós estamos sendo tarefeiro de Jesus. De forma simples. Quando nós fazemos o nosso evangelho no lar, criamos uma egrégora, criamos uma energia no nosso lar, que pelo menos naqueles momentos, quem vai se aproximar é quem está necessitado de uma palavra, de uma orientação. Então vejam que não é apenas o expositor que faz a palestra que vai ter esse trabalho de desligar tomadas mentais. No nosso ambiente de trabalho, está havendo uma reunião e alguém entra em desequilíbrio e a reunião começa a ferver. Ao invés de eu entrar na energia desse descompasso, se eu me silenciar, imaginar o manto de Maria, fazer uma oração, me ligar com a natureza, me imaginar na sala de passes, o que eu estou fazendo nessa hora? Quando você faz. Oi? Fala. Exatamente isso. Eu estou sendo instrumento para mudar a energia e trazer para perto aqueles que estão com a intenção da evolução. No capítulo 5, assimilação de correntes mentais. Vejam que é uma continuidade de assunto. Aulus, que é um dos mentores, ele fala: a mediunidade é um dom inerente a todos os seres. Então, todo ser humano tem a sensibilidade da mediunidade, como a faculdade de respirar. E cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais se sintonizam. Mas muitos, várias situações,
quando fazia as aulas práticas, muitos dos alunos, inclusive eu, quando comecei a estudar, eu não tenho mediunidade. E muitos acabam desistindo do curso. A mediunidade da intuição, todo ser humano tem. Só que às vezes a gente não presta atenção. E aí, nessa mediunidade de intuição, eu vou ter que prestar atenção no que está dizendo esse texto. Assimila as forças superiores ou inferiores com as quais eu me sintonizo. Então, cada um tem um padrão e um momento de se sintonizar. Alguns de nós veio com a mediunidade de prova, de teste, onde essa mediunidade vem mais aflorada. Mas deixa eu contar uma fofoca espiritual para vocês. Não conta para ninguém. Esse tipo de mediunidade foi um compromisso assumido antes de reencarnar. Pediu para vir, para tentar corrigir aquilo que encarnações anteriores, muitas, fez mau uso da inteligência, fez mau uso do corpo, fez mau uso de tudo que Deus nos deu. Encarnação após encarnação foi aprendendo alguma coisa e descobriu que o único caminho é corrigindo aquilo que um dia a gente não soube fazer direito. E aí vem com a mediunidade aflorada. Então, não é castigo, é uma oportunidade. Só que existem muitos casos que precisa de treino, precisa de estudo. E veja o que o texto continua. O Mestre Jesus recomendou-nos oração e vigília, para não cairmos na sugestão do mal, porque a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós, captando os elementos que lhes são semelhantes e tecendo ao redor de nossa alma espessa rede de impulsos, por vezes irresistíveis. Aqui a gente faz um parênteses nos casos de obsessão, que normalmente a gente coloca a culpa no obsessor. Mas não é assim que funciona. O obsessor só consegue êxito quando identifica em mim aquele sentimento, aquele padrão moral que ele se identificou que é bom para ele. E eu aceitei essa rede, como está dizendo aqui. Então, muitos casos de processo obsessivo é um alerta. Como eu estou vivendo a minha vida presente? Eu estou conseguindo perdoar? Eu estou conseguindo perceber as minhas limitações? Eu estou conseguindo ser manso comigo para ser capaz de ser manso com o outro? Então, eu vou ter que fazer aquilo que Santo Agostinho nos pediu, no final do dia, avaliar como eu agi e como eu reagi. E tem um outro aspecto. O que é que eu deixei de fazer? Então, é uma reflexão bastante importante. O fenômeno mediúnico não ocorre somente quando estamos nas casas espíritas, mas no dia a dia, nas mais simples situações cotidianas. No nosso dia a dia, o tempo todo, acordado ou dormindo. Porque quem dorme é o corpinho, o espírito vai. Então, nesse desenho que nós temos aqui, nós temos na parte de cima equilíbrio e harmonia. E na parte de baixo,
energias ruins, energias densas. Mas vamos prestar atenção que no hominho que está aí desenhado, tem um círculo amarelo. Esse círculo amarelo representa o campo energético que eu crio com o meu pensamento. E isso é responsabilidade individual e oscila. Eu não consigo ficar o tempo todo nesse padrão de harmonia. Tem hora que ele fica vermelho, preto, outras vezes fica branco, azul, né? Então, o que esse desenho está mostrando? Quando eu aceito as boas energias, vejam que o cor-de-rosa entra nesse campo energético. Mas quando eu percebo que essas energias, pensamentos não são bons, eu tenho a escolha, quando eu estou atento, não, isso eu não quero. Mãe do céu, pai do céu, todo mundo me ajuda, eu tô Anselmo, não sei quem, me ajuda, eu não quero isso para mim. E eu vou chamar meu anjo da guarda, vou puxar a orelha dele e falar, cuida de mim, não deixa eu entrar nisso. O anjo da guarda tem autonomia? Não. Por quê? Ele vai me abandonar? Não. Mas ele respeita a minha vontade. Por isso que antes de dormir, é importante a gente fazer a nossa oração e dizer para o nosso anjo da guarda, cuida de mim. Isso quer dizer o quê? Se no desdobramento do sono, o meu espírito está querendo ir lá para aqueles lugares que não são bons para mim, mas eu disse para ele, cuida de mim, ele vai pegar minha mãozinha e vai falar, vem cá, vamos para lá, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos se tratar. Mas por quê? Porque eu autorizei ele. Esse é um lembrete muito importante. Aqui nesse desenho, nós temos uma manifestação mediúnica. A senhora de roupa azul é a médium que está dando a passividade. E esse ser que está em tom cinza é o amigo espiritual que está se manifestando através dela. Então, vejam o que o texto diz no capítulo 6, Psicofonia Consciente. O amigo espiritual está falando do irmão desencarnado, esse de cor cinza. Ele está usando o órgão vocal da médium e vai conseguir enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio. Por quê? Porque Eugênia, que é a médium de blusa azul, comanda a própria vontade. Qualquer inconveniente poderá captar as palavras ainda na formação, frustrando possíveis tentativas de agressão. Então, o que ele está mostrando aqui? Que quem comanda a minha mente sou eu. Nos momentos de manifestação espiritual, nós já tivemos alguns depoimentos aqui no nosso grupo e de outras casas, outras pessoas, por falta de entendimento, por falta de estudo, por falta de percepção, o espírito da médium não tem consciência que a vontade é do médium. E em pensamento, eu vou controlar, pedindo calma, pedindo equilíbrio, pedindo que aceite a ajuda. A gente, às vezes, precisa tomar cuidado nesses momentos de manifestação de irmãos que estão mais agressivos. Segue a luz, deixa a luz te envolver, porque eles não sabem o que é isso. Então, ao invés de você estar ajudando, ele fica mais bravo.
Muitas vezes a gente substitui a palavra, deixa essa luz te envolver, a gente substitui por energia. Deixa essa energia de esclarecimento, presta atenção, porque vamos olhar para nós. Eu, como boa espanhola aqui, né? Quando eu estou braba com alguma coisa, se alguém chegar para mim e falar, fica calma, o que vai acontecer? Eu vou subir nas tamancas, né? Quando a gente volta para o plano espiritual, a gente não muda. A gente continua sendo o que a gente é. Então, esse é um chamamento bastante importante. O primeiro socorrista é o médium. Aqui é um esclarecimento extremamente importante. Por isso que eu digo que esse é um livro que precisa ser lido e estudado. Talvez, quando a gente retomar futuramente, a gente pode voltar a fazer novamente um estudo sobre esse livro, porque ele é muito rico. Por que que o primeiro socorrista é o médium? Por causa disso que a gente acabou de falar agora. Através do meu pensamento, eu vou respirar, eu vou me ligar ao meu anjo guardião, aos mensageiros de luz, eu vou buscar equilíbrio para mim, para que eu seja uma ponte de socorro, mas não sou eu que vou ajudar, eu vou ser a ponte. Se o médium entra no padrão vibratório do necessitado, há pouca esperança de amparo. Por quê? Porque o médium se desequilibra, o médium fica com medo. É muito comum isso acontecer, não é? Quando a gente não tem esse conhecimento. O médium de boa moral e caridoso assegura para si, graças ao seu elevado tom vibratório, a companhia de entidades elevadas. A gente sempre fala que nós vacilamos, mas a gente tem que observar em qual padrão eu fico mais tempo. Eu estou na luta de ser uma pessoa mais equilibrada, mais amorosa, saber perdoar, saber ser condescendente. E às vezes, quase sempre, né? Eu não consigo. Mas eu estou atenta e eu volto. Então, eu tenho que prestar atenção. Em qual padrão eu fico mais tempo? Nossos pensamentos são semelhantes ao nosso conteúdo moral e intelectual. Aqui, quando fala intelectual, não é porque estudou numa faculdade, não. É a nossa capacidade de raciocínio, a capacidade da razão, de analisar, de questionar, e não tem a ver com escolaridade. Refletem o nosso estado evolutivo. Quantas pessoas simples, humildes, que nos dão lições de moralidade, que a gente fala, Pai do céu, tenho muito que aprender. No capítulo 12, nós temos aqui a clarividência e clareaudiência. Então, existem pessoas que conseguem visualizar o que acontece no plano espiritual e de formas diferentes. Pessoas que imaginam imagens na sua mente, pessoas que vê vultos, pessoas que vê com um pouquinho mais de clareza, varia muito. A clareaudiência, pessoas que conseguem ouvir ruídos, ouvir palavras, também tem uma variedade muito grande. Então, nós temos, através da nossa pineal, que é uma glândula que fica na direção dessa luz que aparece, lá no centro do cérebro, nós temos uma glândula pineal que é formada de muitas pedrinhas, que ao longo das nossas encarnações foram se somando. E toda a energia individual das nossas habilidades estão registradas lá. Clarividência, clareaudiência são percepções mentais. Quem vê e ouve é a mente, ou seja, o espírito,
Então, veja que esse assunto está aparecendo de novo. A gente já viu isso. Aparece novamente, porque são as formas diferentes de mediunidade. Mas quem é que decide, que pensa, que tem o comando de tudo? O nosso espírito, que é a somatória de todas as nossas encarnações, desde o momento que Deus colocou a centelha divina em nós. É muito tempo, né? Aqui nós temos uma simbologia. André Luiz e os dois mentores saíram de uma tarefa e foram para o campo onde tem um lavrador. Então, ele está fazendo aqui uma simbologia da mediunidade. O lavrador é o médium da colheita. A planta é o médium do fruto. E a flor é o médium do perfume. Então, a gente vai analisar que tipo de médium eu estou sendo. Como que eu estou lidando com a minha sensibilidade mediúnica? Em todos os lugares, damos e recebemos. Filtrando, vejam, essa palavra é uma palavra-chave. Filtrando os recursos que nos cercam, moldando-lhes as manifestações segundo as próprias possibilidades. Então, se alguém até agora estava se sentindo culpado porque não está conseguindo administrar a sua sensibilidade mediúnica, aqui vem que remedinho que a gente dá, assim, bem infantil, para tirar dor? Um Tilenol? Um comprimidinho, sim, para tirar a dor. Eu preciso sair da culpa. Por quê? Eu tenho que filtrar, eu tenho que aprender a administrar, mas de acordo com a minha possibilidade, de acordo com o meu aprendizado. A grande diferença é que a partir do momento que eu tenho conhecimento, vai acontecer isso que eu vou mostrar para vocês agora. Tchan, 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 tchan. No livro Renúncia, a gente tem um chamamento muito importante. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida. É muito difícil encontrar nos dias de hoje quem não conheça e não tenha a informação dos ensinamentos de Jesus. E isso independe do segmento religioso. E de N formas, a gente tem condições de conhecer os ensinamentos de Jesus. Só que aí eu tenho que analisar, eu tenho que pensar sobre cada um desses ensinamentos. Eu já incorporei na minha personalidade, quais os que eu estou lutando para conseguir e aqueles que eu ainda não consegui agora. E aí, eu tenho que sentir, porque tem que passar pelo racional, para depois eu conseguir sentir, tem que tocar minha alma, para que eu consiga praticar. E é para isso que a gente reencarnou. Nesta ordem de aquisições, não basta estar informado. Então, esse tema de hoje, eu acredito que vai ser bastante reflexivo, né? Foi por isso que eu pedi para vocês se sentarem lá naquela cadeira, no início da aula, porque é muito importante todo esse conhecimento. Então, depois vocês dão uma revisada nesse conteúdo. E, como a gente sempre faz no final da aula, o nosso autopasse, eu resolvi montar esse material, porque nós temos alguns alunos do primeiro ano
que não chegaram a ter essa aula. Então, quando a gente faz o exercício do autopasse, que a gente eleva as mãos, se imagina na sala de passe, capta energia, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Então, vejam, então tem os chakras, eles é para frente e para trás. Esse chakra principal, que é o chakra por onde a gente assimila a energia divina, e esse outro chakra, que é o chakra Kundalini, que ele precisa ser bem entendido, ele é muito importante, que é o que nos liga à Terra. Nós temos a ligação com o divino e a ligação com a Terra, porque nós estamos encarnados nesse planeta. Então, quando a gente capta a energia e coloca as mãos espalmadas no topo da cabeça, nós estamos jogando energia nesse chakra aqui. Daí nós descemos as mãos abertas, não tocando no corpo, uma distância pequena. Eu vou descendo e eu vou imaginar aqui o terceiro olho, que é o frontal, entre as sobrancelhas. Daí eu tenho o laríngeo, que é na garganta. E esse chakra a gente usa muito e nem sempre de forma harmoniosa. Daí essa energia aqui fica estagnada, ou porque a gente falou demais, ou porque a gente está engolindo muito sapo e não está sabendo administrar isso. Depois nós temos o cardíaco, que é a energia do nosso coração. E descendo um pouquinho mais para o lado direito, nós temos o esplênico, que aqui nós temos o fígado, vesícula, que o fígado ele vai filtrar todo o sangue do nosso corpo. E se eu estou em estado estou enraivecida, eu estou nervosa, como vai estar esse sangue que passou por esse fígado? Daí começam as dores no corpo, a gente não sabe por que é. E mais no centro, perto do umbigo, nós temos o gástrico, que está relacionado a tudo aquilo que a gente capta, que a gente emana, que a gente absorve dos alimentos, aquilo que a gente engole e não concorda, a alimentação que a gente faz rápido, muito nervoso, sem prestar atenção no que está comendo. E é por esse chakra também que a gente capta as energias dos ambientes. Por isso que, em alguns casos, o doutor Anselmo pede para tampar o umbigo. E o chakra básico, que é a parte dos órgãos sexuais. Esse é um chakra que nós, humanos, não devemos jogar energia. A gente pede para a equipe espiritual harmonizar, porque o nosso padrão ainda é comprometedor, né? Então, eu entendo que com essa imagem pode ajudar na hora em que a gente está fazendo o nosso autopasses. E agora, eu vou interromper e eu vou passar a palavra para vocês. Não salvar, né? Aí, amigos, agora é com vocês. Quem quer questionar, completar, falar alguma coisa, por favor, abre o microfone e fala seu nome. Vamos lá. Oi, Luz, é Laís. Oi. Eu falei que eu não ia falar que eu ainda estou trabalhando, mas não resisti. Então, eu acho que eu preciso aprender muito trabalhar, né, a mediunidade, porque eu acredito que eu tenho algo assim, tanto em relação a ver quanto a ouvir, e me incomoda demais, porque eu não sei controlar. E isso acaba me fazendo mal. Até que aconteceu domingo à noite, eu senti que tinha alguma coisa junto comigo e eu entrei num estado de pânico. Sabe aquela sensação de ataque de pânico? E eu sentia meu corpo todo arrepiado e tremendo, que eu fui no banheiro, eu quase vomitei, de tanto que eu comecei a passar mal.
E eu só consegui me controlar, porque aí eu fico com medo, né? Esse é o problema. E aí eu entro no pânico, eu não consigo controlar. E eu só me controlei quando eu acordei meu marido para me ajudar a me acalmar, porque sozinho eu fiquei com medo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso começou de repente? Começou. Presta atenção. É, Existe um começo mais suave. sim, E é quando você começa a perceber essa coisa suave que você tem que começar o socorro. é verdade. Não você fazer o socorro. Mas pedir ajuda, né? Fazer aquilo que a gente conversou das outras vezes, fazer a ponte de luz. Sim, O comando mental é seu. é, Só que você ainda não conseguiu. Só que a cada informação que você está recebendo, você vai se fortalecendo. verdade. Então, você vai ficar mais Mas atento. treinar, mais Eu atenta. acho que a palavra é mais atenta. Quando você começar a perceber uma sensação diferente, que não é seu, ideias que começam a surgir na cabeça, fala, mas por que eu estou pensando isso? Sim, Ou então eu estou normalmente tal, e de repente entro num estado que assim, peraí, mas eu não tenho motivo para estar assim. É nesse momento, sabe aquela no slide que fala de ligar a tomada elétrica? sim. É esse o momento que o médium vai atuar. Na verdade, quando eu estava montando esse, porque veio a ideia, né? Aí Aham, distribui a gente, eu estava vendo você e mais uma outra aluna que sempre fala dessas dificuldades. Então, deu para perceber agora? deu. E É, agora eu entendi. é Não, fácil? não, Não. não é fácil. Mas quando, e não importa onde você esteja, Tá, você percebeu que tem uma coisa estranha, faz a ponte de luz. Mesmo que seja, depois você perceba que é coisa sua, não tem importância, você está socorrendo você. sim. Vou começar a prestar mais atenção. E Beleza. sabe que foi engraçado? Eu tô até enrolada hoje com o trabalho e eu falei assim: acho que não vai dar para entrar. Só que quando tava faltando 1 minuto, parece que meu anjo da guarda falou assim: entra, só escuta. Legal, legal. Vamos lá, Obrigada, Luz. brigadão. Mônica, quer falar? Boa noite. Pedir desculpas, atraso, mas lembrando sempre da aula, é melhor atrasar, que é o dia que você mais precisa ouvir. Meu sangue espanhol está explodindo. Mas, enfim. O pessoal está testando a minha paciência, mas fora isso, eu também tive problemas técnicos e descobri que meu Benjamin não funciona para carregar aqui. Estava sem bateria, perdi praticamente a aula toda, desculpa. O Benjamin não beijou. Não beijou direito a tomada e eu, de repente, falei, mas como que me encerraram? Foi que já estava fraca a bateria, a correria, né, da semana, mas enfim, o celular chega de noite assim pedindo carga. Mas mudei até o horário do aniversário de uma amiga para 7h30 para entrar no horário. Mas deu certo. Participar parcialmente e ver que mesmo quando as pessoas tiram a gente do sério, né? É a gente que tem que fazer a nossa bolinha amarela, né? Não é fácil, Luz. Eu não nasci lá na Espanha, mas só tenho sangue espanhol. É muito difícil. É muito difícil. É o Só por teste. hoje. Mas a gente só vai saber se melhorou quando passa pelo teste, né? Só por hoje. Vamos sim, então. Tivemos, né, eu não sei se vocês falaram, que eu perdi, né? Mas a gente teve uma experiência tão gostosa na Eu vou sexta-feira. pedir para você falar depois. Espera Tá aí. bom. É muito bom isso aí. Vamos deixar para o final. Coisa boa. Quer falar mais alguma coisa? Mais alguém, gente? A Nádia também
mas eu não sei lidar, eu não sei que caminho tomar nessas situações, né? Igual aquele dia que eu te falei, que eu acordei com um incêndio no meu quarto e à tarde meu quarto pegou fogo na lâmpada, né? Que foi assim, realmente foi meu anjo da guarda me dando um alerta, né? Que eu tenho feito justamente o que você falou. Antes de dormir, eu peço para ele cuidar de mim. Eu dou essa permissão, porque antes de fazer isso, eu estava tendo muitos pesadelos, muitas noites pesadas. Eu tinha visões muito ruins. E depois que eu comecei a pedir para o meu anjo da guarda, para o meu espírito mentor me guiar, doutor Anselmo, estarem comigo durante a noite, eu não tive mais essas visões ruins. Eu continuo tendo muitas coisas. Eu continuo me vendo, dormindo, eu continuo tendo aquela sensação de quando eu volto, porque eu acordo gelada, parece que assim eu saí na neve. É muito estranho. Mas assim, eu tô tendo só visões boas, coisas boas e alertas, né, pessoais até. Então, é uma coisa que eu quero muito trabalhar com isso, quando o centro voltar a abrir, eu quero, sabe, me envolver mais com essa realidade, porque eu não tenho medo, eu tenho vontade de poder aprender mais, para poder fazer mais, para poder, sabe, realmente usar isso como uma coisa positiva. Ok. É Então, isso. já vai estudando, não espera o centro abrir, tá? Tem muita coisa para estudar, tem textos mais densos, tem textos mais leves. Vai lendo André Luiz, vai lendo Chico, tá? Kardec, alguns textos são um pouquinho mais densos, mas vai estudando. Eu espero que esse material de hoje tenha ajudado um pouco. Beleza, quem mais? Luz, é Edilene. Oi, Eu, fala, amiga. eu tenho uma pergunta. Vai. Quando você disse que, por alguma razão, pode cobrir o umbigo, a minha dúvida isso não atrapalha no cordão de prata, né, que a gente tem? A espiritualidade consegue visualizar a gente mesmo com esse umbigo coberto? Nós estamos falando de energia. O cordão de prata, ele é utilizado no desdobramento do sono, porque o corpo físico vai ficar dormindo e o espírito vai para onde a gente quiser. Então, enquanto esse fio de prata, esse cordão de luz, estiver ligado entre o nosso espírito e o corpo físico, a gente está encarnado. Então, quando é pedido para tampar o umbigo, aí também é um pouco de condicionamento mental. Porque existem segmentos, existem pessoas que não precisam tampar o umbigo com alguma coisa, porque através do comando mental já sabem fazer isso, que é proteger energeticamente o nosso umbigo. E isso é pedido quando você está em trabalho mediúnico, quando você está acordado entre encarnados e os desencarnados, tá? Então, energeticamente, não vai ser prejudicado, porque é energia. Deu para entender? Deu sim, Luz. Obrigada, viu? Tá? Você pode perceber que tem segmentos que não pede para tampar, porque o médium já não precisa disso, tá bom? Certo, entendi. Tudo é aprendizado. Tá. É porque uma vez me disseram o seguinte, para não cobrir, porque isso prejudicaria essa ligação, né? Mas pelo que você explicou, então é só para durante o sono, né?
E mesmo se você depois você lê com mais calma o material das transparências, tudo vai depender do padrão vibratório, Certo, tá? certo. Podemos voltar a falar disso. Tá. Obrigada, Lu. Obrigada. Quem mais acrescentando? Me ajuda, gente. Quem vai acrescentar alguma coisa aí? Oi, Luz. Gente, boa noite de novo. Eu queria dizer que já faz muitos anos que eu sempre falei sozinha, desde criança. Acho que já nasci desse jeito, assim, de falar sozinha. Mas eu converso muito com meu mentor. Todos os dias, toda hora. Às vezes acontece alguma coisa engraçada, ou eu falei, foi você, né? E assim, a gente tem uma relação bastante interessante, porque às vezes eu também pego no pé dele, mas eu acho que é importante a gente manter essa ligação com o nosso amigo espiritual sempre, né? Eu converso com ele à noite, de manhã, quando eu estou dirigindo, quando eu estou em casa, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu agradeço. Às vezes a gente briga, mas estamos juntos, estamos todos, né, sempre ligados. É tão importante porque quanto mais ligado acho que a gente está, mais prestando atenção a gente está, mais fácil fica da gente começar a sentir coisas que não são nossas, né? Conseguir identificar. E ontem mesmo eu recebi uma notícia ruim, eu vou ser terminada da empresa onde eu trabalhava por causa do Covid, e aquilo me afetou bastante, né? Eu gosto da empresa, gosto da minha equipe, e é uma coisa que está completamente fora do meu controle. E hoje eu acordei assim, bem bico, né? Assim, com dor de cabeça, com uma energia ruim. E eu tentei resolver umas coisas que também foram chatas. E eu me peguei assim, falando, puxa, não, assim o dia não vai rolar. Tem que melhorar, né? Aí eu parei e conversei com o meu mentor e vi que eu estava deixando, é uma notícia ruim, mas eu estava deixando aquilo me afetar de uma maneira que não é saudável, que não é boa para mim. E aí isso ia acabar desencadeando outros problemas. Então, eu dei uma suspirada, uma parada, falei para ele, vamos alinhar aqui que o negócio não está funcionando, né? Me diz aí o que eu tenho que fazer. E eu estou sempre falando com ele, acho que isso é super importante. Mas tem uma outra observação que eu queria fazer. Você falou da fé raciocinada e do desenvolvimento do intelecto não relacionado à educação formal. E eu concordo plenamente. Tem muita gente que nunca, né, frequentou uma escola e que tem muito mais entendimento do que qualquer um de nós que temos, né, muito mais educação formal, diga-se assim. Mas eu acho que ainda assim é importante que a gente desenvolva o nosso intelecto, né? Como eu estava falando lá, quando a gente falou da consciência, nós temos outros recursos hoje, né? Nós temos a internet. A internet só coloca o mundo à sua disposição. Depende do que você quer escolher, né? Para colocar dentro de você. Então, você pode assistir desculpa aí, mas você pode assistir o da Atena ou você pode assistir um programa um pouco mais de um nível um pouco melhor em termos de receber informação ou para entretenimento também, mas principalmente as pessoas que trabalham na mesa mediúnica, que são doutrinadoras, eu acho que a gente também tem a obrigação de se desenvolver, porque os espíritos que precisam de ajuda e aqueles que estão do lado de lá, né, são, como você falou, são espíritos que são muito inteligentes. Eles estudam, eles sabem provavelmente, eles entendem a doutrina melhor do que muitos de nós que somos espíritas. Então, eles têm condições, se a gente não tiver conhecimento, se a gente não tiver o intelecto, eles têm condições de manipular o conhecimento para um lado que não é o lado de Jesus,
né? Então, assim, a gente tem, como trabalhadores da última hora, eu acho que essa obrigação de realmente entender, de conhecer e de sermos suficientes, né, ferramentas suficientes para que quando chegue alguém com um entendimento muito grande, mas que está usando isso para o lado errado, para que a gente possa conseguir identificar isso e conseguir doutrinar os outros. Então, eu acho assim, é lógico, ninguém precisa ir para a faculdade para fazer isso, mas existem muitos recursos que a gente pode usar para continuar sempre aprendendo, se desenvolvendo, lendo um bom livro, coisas assim. Então, só queria fazer esse comentário também. Eu agradeço, e isso tem que ser repetido muito, né? Porque está lá, amai-vos e instruí-vos, né? E eu vou fazer a escolha de qual conhecimento eu quero utilizar, né? Então, toda vez que a gente usa alguma palestra, a gente sempre coloca qual o livro de referência a gente tem, que é como sugestão de pesquisa, mas material não falta. Por isso que eu falei, lê Chico. Está com dificuldade de entender Kardec? Vai ler Chico, que tem muita coisa e muito conteúdo lá. Muito obrigada, amiga. Mais alguém acrescentando, questionando, somando? Fala. Eu acho que por causa da agitação, né, da semana, é raro eu acordar à noite, muito, muito raro. Mais frio, muito chá, muita coisa, eu acordo e aí eu fico pensando em tanta coisa que eu tenho para fazer, começa a dar meio que uma crise de ansiedade, não consigo dormir. A única coisa que me faz dormir é ler. Ler 3, 4 páginas, durmo de novo. E para o bem e para o mal, né? Porque eu nunca consigo ler muito. Mas aí o livro que estava mais próximo essa semana é da Gênesis, né? Do Kardec. E eu já dei uma folhada, mas é muito interessante. Quando você está com insônia, você presta mais atenção nas coisas. E assim, como boa matemática, eu não gosto muito de ler, mas é um livro tão assim interessante do ponto de vista científico, mais assim, pura ciência, né? Ciência. Aí eu comecei a ler um capítulo lá que, segundo está escrito, né, foi inspirado pelo espírito de Galileu, né? E assim, eu sou fãzona, né, de todos esses matemáticos. Eu falei assim, aí eu já comecei a pensar, né? Ao invés de sentir sono, eu falei assim, nossa, fazer uma aula sobre esse capítulo, porque eu consigo entender, assim, de uma forma tranquila. E eu sei que não é fácil, como você disse, para algumas pessoas isso pode ser denso, né? Mas eu já fiquei pensando, falei, eu vou montar uma aula desse capítulo, porque é muito legal. Mas aí eu li mais um pouquinho e o sono voltou, porque eu ando... Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte, você vai se preparar. Já pronto. Você vai se preparar, a gente pode fazer junto, montar junto, se você quiser. Quando você tiver, assim, conseguir. Daí a gente... sem marcar data, por favor, eu tô com... Sem marcar data. Tá bom, pode A deixar. gente tem 10 anos pela frente. Não, vai ser bem antes. É que essa pandemia está me deixando meio agitada, mas a gente vai marcar. Eu até esqueci o nome, é urografia. Bom, enfim, é o estudo das galáxias, né? E ditado pelo espírito de Galileu. É bem legal. Então, vai se preparando e me avisa. Tá beleza. Bom, gente, são... Lu, Oi. É porque você está falando esse negócio de leitura. Para quem não tem tempo de ler ou também não gosta muito, eu tenho escutado toda noite. Antes de dormir, eu escuto podcast. Tem várias páginas de espiritismo, de podcast. Tem do Haroldo, eu escuto praticamente toda noite antes de dormir, ou de Aldo, sabe? A então voz deles também vai fazer uma massagem na gente, né? E a gente dorme mais gostoso. É fantástico. É podcast toda noite. Faz o seguinte, compartilhe aí no chat as sugestões daquilo que você gostou, vai compartilhando no grupo, no WhatsApp. Tá bom, Luz. Obrigadão. Tá bom. Obrigada.
Bom, quem vai fazer para nós hoje a prece de encerramento? Porque a gente tem tanta coisa para agradecer. Você faz, Denise? Tá. Mônica, você está aberto, o microfone aberto, você faz? Faço, pode ser. Obrigada. Vamos então aproveitar a oportunidade que todos nós tivemos de mais esses ensinamentos, indicações, e nos elevando mesmo para tomarmos mais e mais consciência do que importa, para que viemos e o que queremos fazer com as nossas vidas. Enquanto estamos aqui encarnados, poder ajudar as outras pessoas e realmente não nos perdermos, né, diante de cuidar primeiro da gente mesmo, para a gente também ter uma boa energia, para a gente estar bem de saúde, porque ninguém dá aquilo que não tem, né? E o mais importante realmente nesse momento é a troca de boas energias com as pessoas que estão precisando, seja no telefone, seja no WhatsApp, seja nessa visita de uma pessoa, né, que está numa situação tão fragilizada. Então, queremos agradecer, pedir proteção para todos nós, principalmente para as pessoas que estão, né, desamparadas, que estão no hospital, estão passando por tantas dificuldades financeiras, de saúde e também de materiais. Vamos agradecer e esperamos que a gente tenha bastante energia para continuar esse trabalho. Graças a Deus. Gratidão, amiga. O autopasse. Visualizando aquelas imagens, tá? Nos imaginando na sala de passes, elevando as mãos, captando a energia que a equipe espiritual colocou, sentindo essa energia entrando pelos nossos dedos, colocando a mão espalmada no topo da nossa cabeça e devagar descendo pela frente, visualizando o chakra da testa, a garganta, o cardíaco, um pouquinho para a direita o esplênico, o umbigo, a região gástrica e o básico. Respirando fundo e dizendo obrigado, Pai do Céu. Muita paz a todos. Gratidão. Obrigado, Carlos. Tchau, gente. Tchau, e juízo. Ah, ele não falou. Tchau, Luz, obrigada. Desculpa os encontros. Tchau, gente. Gratidão.